E nessa parábola que o Senhor Jesus, né, menciona, foi intitulada, né, depois como a parábola do filho pródigo. Possivelmente, e talvez porque o filho pródigo nessa parábola, o filho perdido, né, o filho esbanjador, que significa pródigo, tomou, né, o tema principal porque ele envolve, né, grande parte dessa parábola. Ele também é aquele que traz maior comoção, né, por se tratar de um filho que saiu da casa do pai e retornou. E talvez ele venha trazer mais lições para nós, mas não tão menos importante e relevante nessa parábola, o Senhor Jesus menciona um outro filho. Há um outro filho nessa parábola. E esse filho é o filho mais velho, que também tem uma grande parte nessa parábola. Tem uma relevância, porque esse filho mais velho também poderia ser chamado como filho perdido. Porque embora ele estivesse na casa do pai, né, tenha ficado com o pai, num determinado momento, inclusive no retorno do seu irmão mais novo, ele vai revelar no seu coração, né, uma insatisfação. Ele é insatisfeito em relação ao seu pai. Algo estava escondido no coração daquele filho e só veio à tona porque o seu irmão mais novo retornou à casa do pai. O Espírito Santo, diferentemente de outras pregações que eu já preguei algumas vezes sobre o filho pródigo, o Espírito Santo colocou algo inicialmente muito interessante em relação a esse contexto dessa parábola, não só envolvendo o primeiro filho, mas envolvendo os filhos. E algumas coisas o Espírito Santo me colocou ao coração. E a primeira coisa é: como é possível que filhos tão diferentes quanto aos seus anseios em relação ao mesmo pai o enxergam de maneira diferente, de maneira antagônica? O mesmo pai, filhos diferentes, e enxergam o mesmo pai de maneira diferente. Por quê? O filho mais novo, né, ele é insatisfeito por viver debaixo de uma rigidez, de regras que aquele pai havia imposto sobre a vida dele. Ele não aceitava viver sob regras, sob uma rigidez. Ele queria que seu pai fosse mais flexível, e ele decide ir embora. Mas o outro filho, na verdade, ele é insatisfeito, né? Porque quando, e isso vem à tona, porque quando o filho mais novo retorna, na verdade, ele queria que o seu pai agisse com rigidez, com intolerância em relação àquele filho que saiu de casa, pegou toda a herança, esbanjou tudo, mas ele queria que o pai agisse com rigidez. Isso me fez pensar, meu querido, como Deus, como Pai de todos, assim como foi mencionado, né, no início do culto, tem que lidar com milhões, né, e milhões de filhos e filhas que têm anseios diferentes em relação a Ele, né? Imagine você que é papai, imagine você que é mamãe, que já tem, né, 2, 3 filhos, né? Alguns são mais abençoados do que outros, né? Tem mais filhos em casa, um filho diferente do outro, e às vezes os pais, as mães põem a mão na cabeça e falam: meu Deus, um filho é diferente do outro, eu tenho um se expressa de maneira diferente, um é mais quieto, um exige isso mais de mim, o outro quer isso. Agora imagine Deus como Pai de todos, né? Que tem que lidar com os nossos anseios em relação a Ele, as nossas atitudes, filhos na casa do Pai que tem atitudes diferentes, né? E como foi possível, o que me chama a atenção aqui, como foi possível que numa relação tão íntima, né, de pai e filho, aqueles filhos não conheciam verdadeiramente o pai, o coração do pai. Aquele pai era bondoso, aquele pai é gracioso, né? Jesus, ele está falando aqui de graça, nessa parábola. Jesus está falando de misericórdia, Jesus está falando de oportunidade. Aquele pai,
né, foi gracioso, aquele pai foi misericordioso, aquele pai foi compassivo, e ele estava ali, e não é porque ele mudou de uma hora para outra, não, aquele pai sempre foi daquela maneira, mas os seus filhos não conheciam o verdadeiro coração do pai, porque talvez faltava aquilo que tem faltado em muitos de nós. Como essa parábola pode nos ajudar a entender que a falta de uma verdadeira intimidade com o pai pode trazer uma visão distorcida de um pai que nos quer proteger, de um pai que quer nos abençoar e evitar as consequências causadas pelos distanciamentos. Aqueles filhos estavam distantes, né, do pai. Um, literalmente. O outro, embora tenha ficado, mas o seu coração estava longe do pai. Ele estava ali só fisicamente, mas não havia intimidade, não havia mais relacionamento. O que nós podemos aprender a respeito dessa parábola? O filho pródigo serve para explicar as consequências que ocorrem com aqueles que se afastam da presença de Deus, atraídos pela falsa ilusão do mundo. O mundo oferece, né? E o mundo ofereceu algo diferente àquele filho mais novo, e ele abraçou aquilo que o mundo ofereceu, e ele foi. E se deu mal com o tempo, mas ele retorna, e quando ele retorna, ele encontra um pai que ainda o amava, que ainda o esperava. Primeira lição: não podemos confundir regras e submissão com prisão e escravidão. Tá? O cristianismo não é prisão e escravidão. Por mais que existisse o amor daquele pai e tentasse proteger aquele filho mais novo, o texto, a parábola não conta, mas aquele pai deve ter falado: filho, não faça isso. Filho, não se afaste de mim, filho. Mas aquele filho não quis ouvir, aquele filho se afastou do pai. Mas essa parábola vem nos ensinar que aquele pai, mesmo não querendo que o filho se afastasse, mas compreendendo que o coração do filho, na verdade, já não estava na casa, mas já estava já no mundo. O pai sabia que o filho ia ficar, mas ia ficar insatisfeito. O filho ia ficar, mas não ia ficar alegre. Então aquele pai, mesmo pesaroso de coração, aquele pai compreendendo que o filho inexperiente ia se dar mal com aquela atitude, o pai permite, reparte os bens entre os filhos, da parte do filho mais novo, e ele vai. E é assim que Deus age. O Espírito Santo, a palavra de Deus, nos inspira a ter um caminho segundo a vontade de Deus. Mas Deus, Ele não escraviza, tá? Deus, Ele não põe na parede para que você o siga, para que você guarde os mandamentos. Não. O Espírito Santo está a nos orientar, mas o Espírito Santo não está a nos obrigar a agir conforme a vontade de Deus. E por isso aquele filho sai, e muitos filhos acabam saindo, mas ele permite que a pessoa erre, mas também vai permitir que ela venha colher aquilo que ela plantou. O Espírito Santo não quer que a nossa vida venha colher de sabores, mas muitas das vezes pelas atitudes, né? Nós não ouvimos o Pai e nós vamos colher, e nós vamos ter aí uma colheita de coisas ruins na nossa vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele jovem, infelizmente, iria colher as consequências mais doloridas de sua vida,
Assim como, infelizmente, muitos filhos que saíram da casa do Pai. Muitos filhos que têm se afastado de Deus. Segunda lição: nem todo erro é inicialmente desastroso. Repita comigo: nem todo erro é inicialmente desastroso. A princípio, aos olhos desse filho, a sua escolha representava tão sonhada liberdade, independência, a vida sem regras, sem compromisso, com as mais rotineiras e tediosas coisas da vida. Chegou uma hora que aquele filho falou: nossa, estou cheio de estar aqui na casa do meu pai, sempre a mesma coisa, todo dia, e eu preciso de coisa nova. E é provável que tenha demorado, o texto fala, passado um tempo, não fala se foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na vida daquele jovem, mas passou um tempo considerável para que gastasse tudo que tinha. Nesse inteirinho, viveu conforme a sua maneira, desfrutando todos os prazeres que o dinheiro podia lhe proporcionar, sem ter que dar satisfação a quem quer que seja. Alguns querem essa liberdade, e alguns às vezes não tomam essa liberdade com medo. Certo autor fala que alguns crentes têm medo porque acham que ao tomar um distanciamento de Deus vai cair um raio na sua cabeça. Não vai cair. Alguns até vão e de repente, olha, não cai um raio. E alguns a gente até encontra por aí e tem a ousadia de falar naquele tempo em que parece que as coisas deu tudo certo. Eu larguei a casa do Pai, eu me distanciei de Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, e olha, a vida está uma beleza. Eu já ouvi de pessoas que aí da igreja falaram: pastor, desculpe, mas a minha vida está melhor. E aquele filho, estava sendo enganado. Pelo contrário, a falsa ilusão de que a vida estava melhor sem a presença do Pai, sem estar na casa de Deus, o tinha levado a uma prisão. Repita comigo: quem toma um rumo, sem antes analisar aonde o levará, está longe de ser uma pessoa livre. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas a verdade. A liberdade não é um fim, é uma consequência. O Senhor Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As más influências, algo tinha sido implantado naquele coração pelas más influências. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Infelizmente, aquele jovem havia sido influenciado, não está no texto, mas tudo dá a entender que ele não saiu sozinho. Ele tinha companhia, tinha um plano arquitetado com seus amigos, e é assim que acontece. As pessoas acabam tendo força quando encontra alguém, quando encontra algumas pessoas que vão compartilhar da mesma ideia, e não é sozinho, há um grupo, e acabam sendo influenciados. E aquele jovem, se fosse nos dias de hoje, não somente estaria nas orgias, nas baladas, mas nas drogas, nos vícios, e coisas jamais que o pai o consentiria. O pai não iria consentir essa vida, mas longe do pai, longe da casa do pai, ele poderia fazer tudo o que quisesse. Mas uma prisão maquiada estava tomando conta daquele jovem, Aquele jovem não sabia que lá fora existia uma prisão, e aquela prisão era uma prisão maquiada. Era uma arapuca, assim como um passarinho, O senhor Luiz conta muito a respeito disso daí,
Eu acho que ele foi muito caçador de passarinho. E para pegar um passarinho, você põe a arapuca longe, mas faz um caminho, um alpiste, com sementes, e o passarinho vem, e ele vai comendo aquela semente, e vai saboreando, e vai andando, e vai comendo, vai saboreando aquela semente, e fala assim, nossa, achei agora o caminho, né, da fartura, da alegria, e vai pulando, o passarinho pula, se alguém fala que o passarinho pula, e vai comendo, quando vê, a arapuca fechou. E está preso. Aquele jovem foi saboreando das coisas do mundo, foi saboreando as coisas que o coração dele desejava, mas ele não imaginava que existia um inimigo. E às vezes as pessoas perderam o discernimento que não somente Deus é real, mas o inimigo também é real. O inimigo lança arapuca, o inimigo lança alpices espirituais, físicos na nossa vida, para que a gente vá, caia e vai saboreando, vai se alegrando, e quando vê, está preso na arapuca. John Piper, ele disse, para alguns, é melhor estar no inferno com amigos do que estar no céu com hipócritas. Mas John Piper, ele fala, no inferno não há amigos. Porque quando a vida, não somente lá, mas quando a vida vira um inferno, os amigos deixam. Os amigos que não são verdadeiros deixam. E não se engane, lá no céu não haverá hipócritas. Deus não vai permitir que hipócritas, aqueles que têm vivido o cristianismo maquiado, entrem na casa eterna. Os amigos de farras, de orgia, largaram aquele jovem quando ele não tinha o que oferecer. Quando acabou tudo, os amigos o abandonaram. Sabe por quê? Amizades verdadeiras são regidas também por alianças e compromissos. Amizades, companhias, que não existem regras, se desfazem facilmente. E o único que antes tinha agido com verdade para com a vida dele era o seu pai, que o amava, mas queria lhe ensinar, queria lhe preparar, né, para a vida, para lidar com as arapucas do mundo. Agora estava longe, ele tinha se distanciado do seu pai, o único amigo verdadeiro que o amava. Ele se distanciou para escolher um caminho deturpado. Os maiores desastres da vida vêm da perda do que não era considerado valioso. Aquele jovem tinha uma posição, aquele jovem não era escravo, aquele jovem tinha o anel do pai, que representava poder, autoridade. Aquele jovem tinha vestes, sabe, e vestes de quem tinha condição, status. Aquele jovem tinha sandália para mostrar que não era um escravo. Mas mesmo assim, tudo concedido pelo pai não era valioso para aquele jovem. Aquele jovem teve que perder tudo para entender o valor que ele tinha. Em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, jovens, papais, mamães, em Cristo Jesus, aleluia, nós somos filhos, filhas do Altíssimo. Nós temos recebido uma posição espiritual invejada pelo inimigo, pelos demônios. Eles nos invejam, porque nós somos filhos, nós somos príncipes, nós somos princesas do Altíssimo. Mas muitos acabam não dando valor a essa posição que foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário, pelo sacrifício para mim e para você. Espiritualmente
né? Nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. Espiritualmente nós temos uma veste que o mundo, o maior estilista do mundo não pode dar. É uma veste branca, é uma veste resplandecente na nossa vida. Você não enxerga, mas o diabo sabe quando a veste está branca, quando a veste foi purificada pelo sangue de Jesus, ali derramado naquele Calvário. Nós não somos escravos mais do diabo, do mundo. A liberdade em Cristo Jesus às vezes é perdida e a pessoa volta a ser escravo porque não valorizou a liberdade que Deus tinha dado. Repita comigo: erros e deslizes não se consertam permanecendo neles. Um abismo chama um outro abismo, e as coisas só pioram. E as coisas só pioraram. Chegou um tempo que as consequências vieram pelo fato de ter saído da casa do Pai. E as coisas foram piorando. E as coisas pioram em muitas vidas, e as vidas não estão entendendo que foi uma decisão lá atrás. O Senhor Jesus, Ele fala a uma das igrejas: lembra-te, pois, de onde caíste. Uma queda sempre começa por algo, por uma decisão, por uma atitude. Alguns se afastaram da casa do Pai, né? Mas houve um início, e esse início foi indo, e chegou, né, a ter tomado uma decisão definitiva. E as consequências vem vindo, as coisas pioraram. Mas para consertar essa consequência, não adianta permanecer, as coisas por si não se resolvem. Aquele jovem caiu em si, e por isso decidiu voltar à casa do Pai. Há coisas que é preciso ser decisão nossa. O Espírito Santo não vai tomar você de maneira que você venha voando, né, na direção de Deus. Existem coisas que são os nossos passos, são as nossas atitudes que nos levam e nos levará mais para perto de Deus. Aquele jovem caiu em si e falou: puxa vida, errei. Porque na casa do meu pai até os jornaleiros, os trabalhadores têm fartura, e eu aqui vivendo nessa situação. Errei. Vou esperar a morte? Vou esperar o abismo me tomar? Não. Eu vou voltar à casa do Pai. Eu vou voltar à casa do Pai. E a Bíblia diz que ele tomou essa decisão. Você é livre para tomar essa decisão. Não se iluda. As coisas, quando pioram na vida, não se resolvem, né? Somente por esperar. Não é o tempo. Não, é preciso uma atitude. A água, quando desce numa correnteza, ela é livre. Ninguém segura a água. Uma pedra, quando ela se desloca de uma montanha e ela desce, ela é livre para descer. Mas uma água, ela não é livre para subir uma cachoeira. Ela desce a cachoeira, não é para subir. Não. A pedra não é livre para subir ao lugar que ela está. Assim também acontece com as nossas vidas. Quando nós distanciamos de Deus, alguns se tornam presas, já não enxergam essa liberdade. Eu me lembro que quando jovem, eu não imaginava que o inimigo tinha um controle pela minha vida. Na verdade, nem imaginava, né, que o inimigo estava assim tão perto de mim, me direcionando algumas coisas. Quando eu aceitei o Senhor Jesus no culto, com uns 14 anos de idade, e quando foi feito o apelo, eu queria levantar, mas o inimigo não me permitiu. Verdade.
numa igreja, como se estivesse sentado ali no fundo com o seu José, a Cristiane, e eu tentava. E eu falei, Senhor Jesus, eu compreendi a verdade. Eu que quero te seguir. Eu que quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. E eu, Senhor, prometo que nunca vou sair da tua presença, porque agora eu tenho sentido a tua presença e teu amor. Me dê uma ajuda, Deus, que naquele momento, como uma mão viesse para mim, Francisco, e me levantou, porque eu decidi, eu pedi a Deus força naquele momento, a crentes, a filhos e filhas de Deus, que têm se envolvido numa vida, numa condição que não tem conseguido força para fazer uma reviravolta, para encontrar uma saída. Mas nessa manhã, o Espírito Santo está aqui. E se você pedir ajuda a Ele, aleluia! Aleluia! Se você pedir ajuda a Ele, Ele vai te levantar, Ele vai te visitar, para que vidas sejam transformadas. A casa do Pai tinha regras? Tinha. E tem. Mas é o único lugar que possui a segurança e o amor verdadeiro. O filho mais velho, e aqui vou dar uma pincelada rápida. Trata-se daqueles que ficam com o pai na casa do pai, mas não desfrutam dos resultados e benefícios de uma vida junto ao pai. Estão com o pai, na casa do pai, mas não desfrutam os resultados, os benefícios, por estar com o pai, junto ao pai, ser desfrutado. Sabe por quê? Repita comigo. O senso de obrigação era maior do que a relação de amor podia proporcionar. Nós somos servos e servas, mas nós não podemos nos esquecer que somos filhos e filhas do Altíssimo. Aquele filho, ele era herdeiro, mas não desfrutava dos benefícios, porque o que ele fazia, o que ele determinava para estar junto ao pai era obrigação, era compromisso, não era amor, não era uma relação de amor. Eu estou com o pai porque ele não ficou com o pai porque ele amava o pai verdadeiramente, mas por obrigação. Ele falou, Senhor pai, há quantos anos eu estou contigo? Ele lançou isso e nunca te pedi nada. Eu só trabalhei como um escravo. Ele também se sentia como um escravo naquela casa. Existem coisas que Deus deseja proporcionar a mim e a você, porque a visão de obrigação muitas das vezes nos traz um agir do Senhor muito futuro. Talvez aquele filho falasse dentro de si, um dia eu vou herdar, um dia eu vou desfrutar, um dia eu vou poder matar um cabrito para comer com os meus amigos. Agora eu não posso, porque quando eu vejo meu pai, parece que ele não vai me conceder as coisas. Ele era regido pela obrigação. Mas existem coisas, meu querido, minha querida, que é o Deus de hoje, é o Deus de agora, é o Deus do milagre, é o Deus de amor que quer conceder coisas no presente e não no futuro. É porque muitas das vezes a gente não entende. Repita comigo. O desconhecimento do que o Deus Pai pode proporcionar em amor é o maior obstáculo quanto ao desfrutar das promessas. Aquele filho, embora
tenha alegado o desejo de comer um cabrito com seus irmãos, nunca tinha pedido ao pai. Nunca. Porque o pai falou: você nunca pediu? Olha a visão distorcida que ele tinha do pai. O pai era bondoso e o pai, já tinha repartido, porque o texto fala que o pai repartiu a herança entre os filhos. Mesmo o pai tendo repartido a herança entre os filhos, ele não desfrutava da herança, dos benefícios que o pai tinha colocado a ele, já tinha entregue nas mãos dele, mas ele não desfrutava. Ele tinha um desconhecimento do verdadeiro amor, e isso fazia ele ter obstáculo nessa relação. Quantas vezes, no fundo, nós desejamos algumas coisas do nosso Pai Celestial, mas eu pergunto: você tem pedido em oração? Você tem dobrado os seus joelhos? Você tem apresentado a Deus? Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. É a palavra do Senhor Jesus, Filho de Deus, conhecia o Pai, estava com o Pai. Ele falou: vocês têm que pedir, vocês têm que bater, vocês têm que se aproximar do Pai, ter intimidade com o Pai, porque se vocês pedir, vocês vão receber. Porque Deus, embora sendo Pai, Ele tem um amor superior a um pai que simplesmente quer alimentar o filho, não dá pedra quando deve dar pão, Mas esse Pai Celestial precisa ser enxergado de uma maneira assim, valiosa. E esse Pai precisa ser compreendido por nós como filhos. Quantas vezes esperamos, irmãos, a punição de um ou outro filho por não entender a graça, a misericórdia do nosso Deus. Essa pessoa me fez mal, essa pessoa me olhou feio. Havia regras estabelecidas naquela casa, mas aquela casa havia um Pai gracioso, e que também desejou e ensinou ao filho mais velho que há momentos em que a graça deve ser maior que às vezes a punição. Deus, Ele pune, disciplina, mas às vezes Ele é demorado, longânimo nisso, porque Deus não tem prazer em punir filhos e filhas. Qual é o pai, que tendo filhos gosta? E às vezes é o filho que a filha que dá mais problema, é quem traz maior preocupação às mães e aos pais, não é verdade? Estou mentindo? E às vezes o outro que não dá problema, às vezes tem aquele sentimento: puxa vida, mamãe e papai só se preocupam com aquele. Eu sou largado, não, meus filhos. Não. Que bom que muitos filhos estejam com o pai não dando problema, mas Deus espera que essa mesma graça que Ele tem para aqueles que estão doentes, para aqueles que são mais necessitados, também seja compreendido para os filhos que não precisam ficar recebendo constantemente coisas e coisas para estar sendo motivado. Aquele pai disse: filho, você sempre estás comigo. Sempre estás comigo, filho. Mas esse seu irmão estava perdido, estava morto. E agora eu me alegrei, eu esperava que você também se alegrasse.
com esse irmão que está retornando, esse irmão que precisa de cuidado, esse irmão que não pode ser vencido pelo mal, pelo diabo, pelas trevas. Eu esperava que você se alegrasse com isso, mas você está indignado, você está insatisfeito por causa disso. Você está sempre comigo, eu estou cuidando de você, meu filho, eu também te amo, mas se alegra por eu ter graça, eu ter misericórdia, eu salvar, eu redimir, eu restaurar vidas perdidas. Baixai, coreando e caia. Não está aqui, mas eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo: pare de desejar coisas más para pessoas da casa, para filhos e filhas de Deus. Pare de desejar isso. Porque é um Deus Pai de todos, e Ele quer salvar a todos, mesmo aqueles que estão perdidos, mesmo aqueles que tiveram deslize, que tiveram escorregões na vida. Há um Pai que espera de braços abertos, há um Pai que quer beijar, há um Pai que quer colocar as vestes, há um Pai que quer colocar a autoridade novamente na vida desse irmão, dessa irmã, e a igreja, aqueles que ficam, devem se alegrar quando um filho pródigo volta à casa do pai, quando alguém que estava na promiscuidade, quando alguém que fez coisa errada decide reconhecer o caminho da verdade. Oh, Rakai, estudando eternos Deus. Esse Deus precisa ser compreendido. Para terminar, Deus está pronto a surpreender seus filhos com sua atitude de amor aos que se afastaram e sofreram as consequências desse distanciamento, mas se arrepende. Ele espera de braços abertos para poder mudar atitudes, beijar, restituir tudo que foi perdido. Se esse distanciamento trouxe perdas na sua vida, é hora de você tomar atitude, se posicionar em relação a isso, como aconteceu com o filho pródigo. E aos que se sentem desprovidos, Deus quer lhe mostrar, Deus quer lhe dar a autorização, meu irmão e irmã, para que você venha desfrutar de tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus, tudo aquilo que Jesus conquistou, que está descrito na palavra do Senhor. É teu, meu irmão, é teu, minha irmã, com o filho e com o filho de Deus. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que você se concentre aqui. Há um agir de Deus, né? Nesta manhã, sobre a sua vida. Não sei em que situação você está, como esse filho pródigo, ou como um filho que está na casa, mas ainda está insatisfeito. Por ver, muitas das vezes, como Deus age, não concordando, com graça, com misericórdia, com amor, com oportunidades, que Deus acaba dando àqueles que aos nossos olhos nem mereciam mais. Mas graça é isso, graça significa favor imerecido. E um dia eu fui alcançado pela graça. E um dia você foi alcançado pela graça. Outras vidas vão ser, e nós vamos ser em algum momento da nossa vida, quando nós não merecemos nada, mas esse Deus de amor vai se aproximar de nós. O Espírito Santo vai testificar ao nosso espírito que Ele nos ama e que nós somos filhos de Deus. Nessa manhã, onde você está? Aí. Você que perdeu coisas
por uma abertura, por uma brecha, e um distanciamento. Retorne de coração, de alma, de espírito, à casa do Pai, dizendo, reconhecendo. Aquele filho reconheceu: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Eu não sou digno mais de ser seu filho. Mas para Deus, filho é sempre filho. Filha é sempre filho. E haverá festa nessa manhã. Se você colocar de coração, de alma, de espírito, e entender que esse Deus é bondoso. E a bondade dele se comprovará, porque ele vai agir, ele vai restituir tudo aquilo que foi perdido. Levante a tua mão, você que precisa disso. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Levante a tua mão. Você não está levantando a mão para o Davi, não, para o pastor Davi. Não está levantando para mim, não. Não, é para mim. É para o Pai, é para o teu Pai. Para retornar a viver como filho na casa do Pai.